destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Começamos cumprimentando você que acompanha nosso programa e que vai ver os principais momentos da sessão da última quinta-feira, dia 3, já que não tivemos sessão na quarta por causa do feriado de finados. Oi, Karina. O Fundo Amazônia continuou sendo o assunto, né? Agora definitivamente julgamento concluído, depois de pelo menos 5 sessões plenárias, discutindo sobre a possível paralisação da destinação dos recursos de aproximadamente 3 bilhões de reais desse Fundo Amazônia, que foi criado justamente para que fossem fomentados ou patrocinados projetos de prevenção ao desmatamento da Amazônia Legal. E o argumento que era trazido nessa ação pelos 4 partidos autores é de que a União estaria paralisando, represando esse valor sem repassar para os entes federativos, de modo a não conseguir fazer a preservação. E os ministros, por maioria de votos, acabaram concluindo nessa sessão única da semana, como você disse, porque dia 2 foi feriado, na quarta-feira nós não tivemos sessão plenária. Os ministros, por maioria, seguiram o voto da relatora para dar um prazo de 60 dias para que a União reative o Fundo Amazônia no sentido de reestruturar ou tornar a estrutura como foi criado o fundo desde o início, já que considerou de forma incidental nesse julgamento que uma alteração por decreto na estrutura da governança desse fundo foi considerada inconstitucional pelos ministros, determinando, portanto, que esses valores sejam destinados para a preservação efetivamente. Então, foi dado um prazo de 60 dias para que isso tudo volte ao status quo, à situação anterior ao decreto que fez essa alteração e que, com isso, acabou ficando, deixando represados esses 3 bilhões de reais, que, de acordo com as sustentações orais que foram feitas logo no início desse julgamento, já estão em caixa e que estariam paralisados. Então, essa, sem dúvida, foi a grande decisão da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque, como eu disse, avançava-se já para a 5ª sessão plenária na discussão deste tema de extrema importância, já que estamos falando de meio ambiente, direito de todos a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E os ministros acabaram reconhecendo, portanto, essa omissão. Mas esse não foi o único julgamento. Esse foi o único julgamento concluído, mas os ministros deram início ao julgamento de uma ação penal que foi proposta contra um deputado federal de uma forma coincidente, representando o estado do Amazonas, eleito pelo estado do Amazonas, e que é acusado pelo Ministério Público de um suposto desvio de recursos públicos pagos pela Câmara dos Deputados, mas que eram recolhidos para proveito próprio do deputado e não destinado efetivamente, no seu todo, ao pagamento de secretários parlamentares contratados no seu gabinete aqui em Brasília. O relator dessa ação penal é o ministro Luiz Roberto Barroso, que depois da defesa e da acusação falarem, porque aqui nós estamos diante de uma ação penal, o relator votou de forma rápida, porque esse julgamento estava, inclusive, William, no plenário virtual, mas por um pedido de destaque, ele acabou vindo para o plenário físico e o julgamento ele é retomado desde o início. O ministro reafirma o seu voto, que já havia sido lançado na plataforma virtual, e acaba entendendo que sim, deveria condenar esse parlamentar. E a gente vai comentar um pouquinho sobre as 2 condutas que eram imputadas a ele, mas que o ministro absolve em relação a uma e condena em relação a outra. O julgamento foi suspenso, em razão já do adiantado da hora, e a expectativa é de que esse julgamento seja retomado numa próxima sessão plenária com o voto do revisor, ministro Edson Fachin, para que os demais ministros possam votar de forma sequenciada. Mas já houve o início, então, do julgamento dessa ação penal envolvendo esse deputado federal. Ok, Karina, mas antes de detalharmos os julgamentos da sessão da quinta-feira, vamos saber os destaques da semana no plenário virtual. O Supremo está analisando no plenário virtual 5 ações que discutem a cobertura dos planos de saúde e a competência da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A discussão tem como base uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em junho passado, o STJ alterou o entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde.
Antes acontecia o seguinte: os pacientes que recorriam à justiça, depois de terem tratamentos, exames ou cirurgias negados pelos planos, costumavam ganhar os processos. E os planos acabavam pagando por procedimentos que estão fora da lista da ANS. A justiça entendia que esse rol de cobertura era exemplificativo, ou seja, o mínimo que o plano deveria oferecer. Com a decisão do STJ, o rol passou a ser considerado taxativo. Isso quer dizer que os planos podem ficar isentos por procedimentos que não estão na lista da ANS. Mas essa decisão pode mudar. O Supremo Tribunal Federal está julgando 5 ações que discutem a cobertura dos planos de saúde e a competência da ANS. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, já votou. Segundo ele, desde a Lei 14.454, aprovada em setembro passado, já existe uma solução para os casos excepcionais que exijam a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS. Por isso, Luiz Roberto Barroso julgou prejudicados os pedidos feitos em 3 ações propostas. Nas outras 2, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade. O relator disse que ainda é preciso fazer uma avaliação do custo e benefício com base nas mensalidades pagas pelos consumidores para definir o rol de cobertura e as taxas para custear os tratamentos de saúde. O ministro Edson Fachin divergiu em parte de Barroso. Ele entendeu que o rol da ANS deve ser exemplificativo e não taxativo e determinou que a ANS garanta a representatividade de pessoas com deficiência e doenças raras. O Supremo decide, também no plenário virtual, se réus condenados por júri popular devem cumprir a pena imediatamente. O caso tem repercussão geral reconhecida e o prazo para encerrar esse julgamento é dia 9 de novembro. A discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a prisão de um condenado pelo Tribunal do Júri por feminicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo. O STJ aplicou sua jurisprudência sobre a ilegalidade da prisão, que foi decretada apenas com base na condenação pelo júri, sem elemento para justificar a prisão cautelar e sem a confirmação da condenação por colegiado ou esgotamento das possibilidades de recursos. No Supremo, o Ministério Público alega que a execução provisória de condenação pelo Tribunal do Júri decorre do reconhecimento de que a responsabilidade penal está diretamente relacionada à soberania dos vereditos, que não pode ser revista pelo Tribunal de Apelação. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou o recurso extraordinário. Barroso destacou no voto que, no caso dos crimes dolosos contra a vida, mais notoriamente nos de homicídio, a celeridade da resposta penal é indispensável para que a Justiça cumpra seu papel de promover segurança jurídica, dar satisfação social e cumprir sua função de prevenção geral. Assim, o relator sugeriu a seguinte tese: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. Já os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski divergiram votando contra a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelos jurados, permitindo apenas a prisão preventiva justificada dos réus. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão a ser tomada vai valer para todos os casos semelhantes. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 9 de novembro. O processo eleitoral e o resultado das eleições de 2022 foram temas que abriram as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Os presidentes das duas cortes destacaram que as votações foram tranquilas e que, ao final, a democracia saiu fortalecida. O ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE, disse ainda que não há como contestar o resultado das urnas com movimentos antidemocráticos. Na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que 125 milhões de eleitores foram às urnas, o que corresponde a quase 80% do total. Ele também falou da rapidez na apuração dos votos com o sistema eletrônico.
O resultado saiu em pouco menos de 4 horas depois do fim da votação. O ministro comentou ainda sobre o bloqueio das rodovias no país em atos contra a eleição. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. O presidente do TSE também agradeceu as missões de observação eleitoral que acompanharam a votação. Mais de 500 observadores brasileiros e estrangeiros participaram do processo, com acesso às instalações do TSE, sistemas eletrônicos e locais de votação. A eleição também foi o assunto que abriu a sessão plenária aqui do Supremo Tribunal Federal. Ministros e outras autoridades elogiaram o trabalho da Justiça Eleitoral e lembraram que o país teve uma votação tranquila e legítima. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral garantiu a regularidade e a normalidade das nossas eleições, do processo eleitoral, assegurando a legitimidade e a certeza do resultado das urnas e em respeito à vontade popular que nela livremente se manifestou. Saiu fortalecida a nossa democracia, saíram fortalecidas as nossas instituições democráticas, saiu fortalecido o nosso Estado democrático de direito, que esse Supremo Tribunal Federal continuará a defender de forma intransigente enquanto guardião da nossa Constituição Cidadã de 1988, por expresso comando constitucional. Parabenizo a todas as instituições de ter, na sua unidade, o Estado brasileiro praticamente concluído a eleição nesse rescaldo indesejável, porém incompreensível, de que nós temos um novo tempo a começar com o novo governo e nós continuaremos cumprindo cada um com os nossos deveres. A Justiça Eleitoral continua rigorosa, aplicando a legislação como tem que ser aplicada, claro, com as inovações do processo tecnológico, no meio das comunicações, algumas inovações são sempre necessárias na evolução, mas sou testemunha e eu acho que a advocacia toda é testemunha de que o Tribunal Superior Eleitoral teve uma atuação exata, isenta, correta. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o TSE trabalhou para que as eleições ocorressem de forma pacífica e que os eleitores demonstraram confiança na Justiça Eleitoral. E concluiu: as eleições acabaram. As eleições acabaram no domingo, o resultado foi proclamado, democraticamente o povo escolheu presidente e vice-presidente da República, além dos demais governadores, 15 governadores que faltavam, e até dia 19 de dezembro serão diplomados e dia 1º tomarão posse. Isso é a democracia e a democracia novamente venceu no Brasil, presidente. Obrigado. No próximo bloco, Supremo determina a reativação do Fundo Amazônia em 60 dias. Voltamos já. Estamos de volta com o Plenárias. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que o Fundo Amazônia deve ser reativado em 60 dias. 4 partidos, PSOL, PSB, PT e a Rede Sustentabilidade, entraram com ação no Supremo pedindo a reativação do Fundo Amazônia, paralisado em abril de 2019. Alegam que o governo federal também extinguiu 2 órgãos do fundo, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador, e cerca de 3 bilhões de reais estão represados, sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio. A relatora da ação, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que o governo federal foi omisso,
porque as alterações promovidas no formato do fundo impediram sua atuação em novos projetos e também a continuidade de doações. Com isso, entendeu configurada a omissão da União em relação aos deveres constitucionais de proteção da Amazônia Legal. Assim, votou por invalidar os decretos que alteraram o fundo e restabelecer o modelo original. Determino à União que, no prazo de 60 dias, adote as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, nos limites de suas competências, com o formato de governança estabelecido no Decreto 6.527 de 2008. Na sequência do julgamento, mais 6 ministros votaram no sentido de que os decretos que alteraram o formato do fundo e impediram o financiamento de novos projetos são inconstitucionais e que o modelo anterior deve ser retomado. O ministro Nunes Marques divergiu totalmente da relatora. Para ele, as alterações são válidas. Ele considera que o governo não eliminou o Fundo Amazônia, apenas exerceu uma opção política legítima de aperfeiçoar seu modelo. Em primeiro lugar, o que se observa na inicial é uma tentativa de hierarquizar decretos sob o fundamento de que o decreto 6.527 de 2018 seria bom e, por isso, deveria prevalecer, e o outro decreto 10.144 de 2019 seria ruim e, por isso, deveria cair a despeito de ser posterior ao primeiro. Ora, não existe hierarquia entre decretos e o poder público pode, a qualquer momento, revogar decretos anteriores, respeitados apenas os eventuais direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos. Mas não há direito subjetivo a que um certo modelo de governança de uma política pública seja mantido, ainda que, supostamente, esse modelo seja eficiente. O governo não eliminou o Fundo Amazônia, mas sim vem buscando alternativas para atualizar a forma de gestão e de aplicação dos respectivos recursos. Nessa fase do julgamento, o plenário já havia formado maioria para determinar a reativação do Fundo Amazônia em até 60 dias. Na retomada da discussão, votaram a ministra Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, acompanhando a relatora. Já se teve nesta semana a sinalização de que alguns parceiros internacionais, especialmente Noruega e Alemanha, já se dispõem exatamente a que haja a recomposição do fundo, a adoção das providências e das tratativas que são necessárias, dos projetos em andamento e dos projetos que estão em carteira. E, neste sentido, é que é a direção do voto de Vossa Excelência, de este Supremo, estar, portanto, liberando e determinando que se retirem as travas, para usar a expressão de Vossa Excelência, que estavam postas para que se tivesse o pleno emprego dos valores e dos recursos depositados naquele fundo. Eu estou, como disse, acompanhando o voto de Vossa Excelência em sua integridade. Considero ser viável que se determine ao Poder Executivo Federal que retorne à implementação e adequação daquele primeiro plano, sem prejuízo de apresentar em até 30 dias plano de contingência para reduzir o desmatamento da floresta amazônica, podendo utilizar, inclusive, como base mínima as diretrizes do Plano de Ação para a Prevenção de Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Nós sabemos, isso foi até alvo de discussões em alguns votos precedentes, que os governos democraticamente eleitos dispõem de poder para estabelecer políticas públicas, mas as políticas públicas hão de ser também consonantes com aquilo que está estabelecido na Constituição. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que o Fundo Amazônia deve ser reativado no prazo de 60 dias. Karina, na semana também, os ministros começaram a julgar o caso do deputado federal pelo Amazonas, Silas Câmara, né? É, exatamente. Uma ação penal que foi proposta pelo Ministério Público, acusando o deputado de ter cometido supostamente o crime de peculato, que é um tipo de furto praticado contra a administração pública. De acordo com a denúncia, e isso foi dito durante a sustentação oral que aconteceu nessa semana, pelo Ministério Público, pela vice-procuradora da República, o deputado teria desviado em proveito próprio recursos públicos
que eram pagos pela Câmara dos Deputados e destinados ao pagamento, à remuneração daqueles secretários parlamentares contratados para trabalhar no seu gabinete. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao votar, ele disse que a denúncia continha duas condutas que buscava o Ministério Público ser imputadas como crime e buscando a condenação do deputado. Então, a primeira era essa conduta de desvio em proveito próprio de parte dessa remuneração, ao nome mais comumente conhecido como a rachadinha, e uma segunda conduta de que o deputado também teria contratado como servidores do seu gabinete empregados particulares e que isso também deveria ser incluído na imputação feita na denúncia. O ministro Luiz Roberto Barroso já proferiu o seu voto, como eu disse no início do nosso programa, reafirmando o voto que já havia sido lançado na plataforma virtual, porque o julgamento começa no virtual e por um pedido de destaque vem para o plenário físico, e entende que sim, houve a comprovação ou que haviam provas suficientes para condenar o deputado por esse crime de peculato em razão da rachadinha, mas que não haviam provas suficientes e aí trazia uma certa dúvida, e aí entra aquele jargão jurídico, né, que todos conhecem, in dúbio pro réu, na dúvida absolve, foi isso que fez o ministro Luiz Roberto Barroso, em relação à contratação de empregados particulares como servidores públicos. E nesse sentido, o ministro acaba condenando o deputado federal a 5 anos e 3 meses de reclusão, mais dias multas, para cumprimento dessa pena, inicialmente no regime semiaberto. E para esse convencimento e essa condenação, o ministro disse que havia uma conduta, como ele disse aqui, um desvio programado de parte desses recursos que eram destinados ao pagamento dessas remunerações, dos secretários parlamentares. Então, o ministro disse que havia comprovado que o pagamento caía na conta do servidor, 1 ou 2 dias depois, esse valor era sacado e havia o pagamento de despesas pessoais do deputado federal, o que acabaria configurando esse crime de peculato, até porque ele disse que teria havido o crime porque os funcionários teriam concordado em fazer esse repasse ou esses pagamentos das despesas pessoais. Então, até agora, no julgamento dessa ação penal, nós temos apenas o voto do ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, condenando o deputado Silas Câmara, do republicano do Amazonas, por esse crime de peculato. Ainda falta votar, logo em seguida, o ministro revisor, que é o ministro Edson Fachin. E aqui nós temos uma dinâmica um pouco diferente, justamente porque é uma ação penal, uma ação originária proposta contra um parlamentar que tem prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal. E depois do voto do ministro Edson Fachin, que deve acontecer numa outra sessão plenária, oportunamente agendada e lançado essa discussão, os demais ministros poderão votar para considerar se absolve, se julgam procedente ou improcedente, ou se acompanham o relator, que até agora julga parcialmente procedente essa ação penal, apenas para condenar pelo crime de peculato, mais conhecido como a rachadinha, envolvendo o deputado federal Silas Câmara. Muito bem, Karina. Chegando ao final do programa, a gente já deixa o encontro marcado aqui para o próximo Plenárias. É isso, William. E na quarta e quinta-feira, nós já temos encontro marcado no direto do plenário, às 14 horas, para acompanhar todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.